Fala pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre o Índice de Força Relativa, IFR, ou na sigla em inglês RSI, tanto faz. Esse IFR ele é um dos indicadores mais famosos que existem no mercado. Os analistas gostam muito de utilizar esse indicador, porque ele basicamente é um indicador que ele nunca vai ser atrasado. Ou ele vai anteceder uma tendência ou ele vai ser coincidente com aquela tendência, mas ele nunca será atrasado. Tá? E aí a gente tem basicamente duas regiões, uma que é chamada de sobrecomprado e outra de sobrevendido. E aí você sabe o momento que você deve entrar comprando, o momento que você deve entrar vendido, olhando esse indicador, né? Então aqui definição formal dele, basicamente é essa, ó, propriedade de ser um indicador antecedente ou coincidente, mas nunca atrasado, representa em termos percentuais, e aí ó, presta atenção aqui, ó, o valor médio das variações de alta do fechamento em relação ao somatório do valor médio das variações de alta e de baixa do fechamento. Em resumo, é essa fórmula, tá? Ah, William, precisa saber essa fórmula? Obviamente que não. Na hora que você tem ali o seu gráfico de análise técnica, você já consegue plotar o IFR tranquilo e não precisa saber nada disso aqui, mas é só para você entender da onde que surge, tá? Beleza, esse que está em negrito, pessoal, é o mais importante, é o que eu quero que vocês deem uma atenção extra. Quanto maior a força relativa dos compradores, esse indicador começa a se aproximar de 100%. Isso significa que nós estamos em um local reconhecido como sobrecompra. Está sobrecomprado, então talvez não seja um bom momento para você comprar esse ativo. E quanto maior a força relativa dos vendedores, esse indicador começa a se aproximar de 0% e a gente está numa situação de, está até aqui embaixo, então nem vou escrever, sobre venda, tá? Então, ele vai delimitar essas regiões sobre compra e venda, onde são estabelecidos em sua convenção mais aceita esses níveis 70% e 30%. Mas, se você quiser, né, para você ter mais precisão ainda, você pode estabelecer níveis de 80% e 20%, e da mesma forma você vai conseguir avaliar, tá? E aí uma coisa interessantíssima é que o IFR ele pode ser avaliado da mesma forma que um gráfico de preços. Então você pode analisar volume, padrões de reversão. Isso é uma das qualidades que o IFR tem também, tá? Olhando aqui no gráfico, pessoal, esse aqui é um gráfico da Taesa. Olha o número 11 aqui, né? Significa que é uma unit, é uma junção de ações ordinárias com ações preferenciais. Beleza? E gráfico semanal, S de semanal. Essa linha branca aqui, ela é justamente o índice de força relativa. Essas duas linhas amarelas eu que coloquei, tá? Então você vai poder colocar se quiser, se não quiser não coloca, mas eu coloquei por quê? Porque daí fica mais fácil de identificar os níveis, né? Eu coloquei aqui o nível de 70 e o nível de 30. Então acima de 70 aqui nós temos a região de sobrecompra. E abaixo aqui de 30 nós temos a região de sobrevenda, né? Beleza. Pode verificar aqui o seguinte, bem aqui onde eu apontei nesse FR, nós estamos chegando aqui próximo de 100%, né? A linha branca ela estava subindo. Essa é uma região de sobrecompra, então a tendência é que o quê? Que os preços deem uma realizada. Nesse caso aqui, não deu uma realizada em si, né? Ele simplesmente andou em uma tendência lateral. E aí ele voltou aqui para a região do meio, continuou tendo uma alta, aí depois veio aqui de novo para a região de sobrecompra, ele ficou mais um período um pouquinho lateral, e aí ele começou a cair, né? Então a força dos vendedores começou a aumentar. E aí a partir desse momento aqui, ó, que a força dos vendedores estava alta, e aí chegou no momento de sobrevenda, aí o pessoal já fala, poxa, agora dá para eu comprar também. Aí o pessoal começa a comprar. Então qual que é o grande macete do IFR? Quando o IFR cruzar a linha de 70 para baixo, você vende. E quando o IFR cruzar a linha de 30 para cima, você faz o quê? Você compra. Basicamente isso. Tá? E aí, claro, se você quiser definir aqui os outros limites, né, colocar 80 ou 20, você pode fazer isso também. Você vai analisar da mesma forma. O que vai mudar é que essa linha amarela ela ia subir um pouquinho mais. Ó. Então, nesse caso que deu venda aqui, ó, talvez a linha amarela, na hora que tivesse em 80, ela estaria aqui em cima, né? Deixa eu colocar em cor amarela, só para você entender 100%. Coloquei em 80, talvez ela ficasse um pouquinho mais para cima, nem tivesse chegado o IFR na região de sobrecompra. Você pode fazer isso tranquilo. Eu vou mostrar aí no gráfico para vocês, pessoal.
Beleza, ó, eu coloquei aqui no gráfico da Microsoft, tá, uma BDR, e aí eu coloquei aqui o índice de força relativa, tá? Então ele já está plotado aqui, está em 63,44. Ah, William, não sei o que é uma BDR, tá? O BDR, ele é um recibo de uma ação que é negociado aqui no Brasil, mas que é emitido por empresas não brasileiras, por isso Microsoft, né? Uma empresa americana. Beleza, aí eu vou traçar aqui os valores, ó, de 80, deixa eu colocar aqui a linha amarela em 80, e a outra eu vou colocar aqui em 20, tá? Só para ficar exato, deixa eu colocar a posição exatamente em 80. Opa, 80, 00. Aplicar, ok. E aqui eu vou colocar também para ficar exato em 20, 20, 00, aplicar. Ok. Beleza, aí a gente olhando aqui esse gráfico, né, nós teríamos o que basicamente? Tem que analisar as regiões de sobrecompra e sobrevenda. Bem aqui, ó, nesse momento, nós estamos entrando na região de sobrecompra, e aí você vê que logo em seguida da região de sobrecompra, de fato, teve uma queda, ó, teve essa pequena queda aqui. Então, teria ajudado a gente a ganhar dinheiro nesse caso. Depois continuou subindo, subindo, subindo. E aí depois entrou de novo aqui ó, na região de sobrecompra. Aí você vai lá e entra vendido. Ó, de novo ele deu uma queda aqui. Nesse caso, 2 vezes o índice de força relativa já ajudou a gente. Tá? E aí se eu fosse pegando aqui momentos passados, períodos passados, ó, a região de sobrecompra. Né? Nesse caso aqui, ó, durante esse tempo já estava na região de sobrecompra, mas continuava subindo até que depois realizou de fato. Tá? Então, assim, é um indicador bom? É um indicador ótimo, tá? Muita gente utiliza isso daí para analisar, e aí quanto mais gente está utilizando, mais ele vai dando o quê? Vai dando certo, tá, pessoal? Então, assim, de índice de força relativa, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu aguardo vocês lá na próxima aula para a gente continuar falando de indicadores de análise gráfica. Tchau, tchau, pessoal!